Fala pessoal, nessa aula de hoje, no curso de Inferência Estatística ou Estatística Inferencial, nós vamos finalizar aqui os estudos sobre regressão linear. Eu quero abordar aqui nessa aula 3 ou 4 conceitos aqui que são importantes para a gente finalizar esse conteúdo, né, de regressão linear. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de coeficiente de determinação, que vai ser simbolizado pelo R quadrado, R2. Tá? O primeiro conceito, então, é o coeficiente de determinação. Além de explicar como que se calcula o coeficiente de determinação, numa situação de regressão linear, eu quero mostrar para você como é que você interpreta esse coeficiente de determinação. Você, nas aulas anteriores, aí já deve ter visto, você já viu, né? Como é que se calcula o coeficiente de correlação linear, que era só o R. Tá? Aquele Rzinho lá que a gente, a partir dele, sabia se a correlação linear ela era positiva, se ela era negativa, se ela era forte, se ela era fraca ou se ela era inexistente. Okay? Hoje a gente vai falar sobre o coeficiente de determinação e a sua interpretação. Também vamos ver o erro padrão da estimativa. Tá? Quando a gente obtém uma equação da correlação linear, né, que é, na verdade, a equação da regressão linear, a gente pode fazer o tipo de pergunta que é: será que as estimativas obtidas a partir dessa equação, elas têm um erro? E qual é o erro padrão desse tipo de estimativa? Então nós vamos ver aí qual é, ou como que se calcula esse tipo de erro padrão da estimativa. E por fim, um conceito 2 em 1 aí, nós vamos calcular a margem de erro para uma situação específica, né? Dada uma situação específica, como é que você faz para calcular a margem de erro para aquela situação? Se essa situação ela é analisada do ponto de vista da correlação linear e da equação da regressão linear. Então nós vamos aprender aqui como é que a gente calcula a margem de erro e depois, a partir dessa margem de erro, fazer um intervalo de previsão. Dada aí uma porcentagem, a gente vai calcular em um intervalo de previsão. Tá bom? Então tudo isso vai ser feito aqui a partir de uma situação problema, um problema inicial, um gerador, e eu vou mostrar para vocês como que se calcula tudo isso a partir de um problema que eu vou trazer aqui para a tela agora, e aí vocês vão acompanhando. Sugiro que vocês pausem quando achar necessário, pausem e tentem fazer, ou depois que eu fizer, você pausa e tenta fazer sozinho, ou refazer, para ver se compreendeu aí o conceito, tá bom? Vamos lá então para o problema que vai gerar todos esses conceitos aí para nós. A situação é a seguinte: a tabela a seguir, já vou apresentar aqui, ó, a tabela, apresenta uma relação entre gastos com propaganda e os dados sobre as vendas. Então o X aí são os gastos com propaganda e o Y são os resultados em vendas. Você deve estar vendo aí que os valores estão baixos, mas é proposital. Tá? Eu peguei uma tabela real, verdadeira, e eu dividi essa tabela por um fator que era 100. Tá? Isso, então, significaria o seguinte: nessa primeira linha aí, olha, onde tem o x igual a 2,4, significaria um investimento aí da ordem de R$ 240 gera um retorno na ordem de R$ 22.500. É mais ou menos isso que a tabela vai indicar. Mas vou trabalhar aqui com os valores divididos mesmo, para que as minhas contas fiquem menores, fiquem mais fáceis. Depois, lá no resultado final, aí eu posso pegar esses resultados e multiplicar por 100, ou então não, deixar nesse número aí mesmo, porque eles são equivalentes. Ou seja, é como se eu tivesse, então, investindo R$ 2,4 e tendo como retorno desse investimento um resultado de R$ 225. Para cada R$ 2,4, eu tive um retorno aí de R$ 225. Okay? Então, esse foi o tipo de conclusão que foi tirado a partir de um levantamento. Por exemplo, vamos imaginar que durante alguns meses, 8 meses, uma empresa foi investindo em propagandas no YouTube ou propagandas em algumas redes sociais e foi observando o retorno que essas propagandas deram. Então, no final do mês, ele fala: poxa, nesse mês eu investi tantos reais, mas com isso eu tive um retorno financeiro de tantos reais. Essa tabela que foi gerada está sendo apresentada aqui na sua tela. E a gente agora vai fazer uma análise sobre esses resultados. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é a equação da regressão linear com base nessa tabela.
Essa tabela tem uma correlação? Se tem uma correlação, qual é a equação dessa correlação linear? Pessoal, dá para fazer isso utilizando o Excel, apenas selecionando esses dados e pedindo para o Excel marcar os pontos de dispersão e traçar a linha da regressão linear, que é a nossa linha de tendência. Bom, vou apresentar aqui pela fórmula, mas quem gosta do Excel aí sabe que o Excel faz isso bem rapidamente. Tá? Basta você ter os dados, selecionar e escolher as opções relacionadas ao tema que está sendo proposto aqui. Mas pela fórmula, você vai utilizar essa formulazinha aqui. Na verdade é um sistema, né, com duas equações, com duas incógnitas, onde você, nesse sistema, vai determinar o valor de A e o valor de B. Você está vendo aí. Tá bom? Na primeira equação você está vendo A, que é uma constante, né? Essa constante A, multiplicado pelo somatório do xi quadrado, ou seja, eu teria que pegar toda a coluna do xi, elevar ao quadrado e pegar o somatório dessa coluna, mais B, que é outra constante que eu ainda vou descobrir, multiplicado pelo somatório da coluna xi. Isso tudo é igual ao somatório do produto da xi pela yi, ou seja, essas duas colunas que estão na tela aí. Okay? A segunda equação, a mesma constante A, multiplicado pelo somatório do xi, mais B vezes N, que é a quantidade de linhas na tabela, né, elementos na tabela, e igual a somatório do yi. Ó, vou colocar aqui na tela a tabela já com os cálculos que eu fiz no Excel e a substituição dos resultados da tabela nessa fórmula que você está vendo aí. Ó, essa é a tabela. Aí eu numerei ali as linhas, 1, 2, 3, 4 até 8. A última linha eu coloquei um somatório de cada coluna. E aí, além das colunas xi e yi, que eu já tinha dado no problema, eu acrescentei as colunas x quadrado, porque precisa, y quadrado, porque precisa, e x vezes y, que também vai ser usado aí nessa fórmula. Tá? E o n que aparece aí, nessa fórmula, aparecendo na segunda linha do sistema, esse n é o número de linhas que a minha tabela vai se utilizar, que no caso são 8. Okay? Então, olha, substituindo todos os números que estão já na tabela dentro desse sistema de equações, o seu sistema de equações vai ficar desse jeito aqui, ó, A vezes 32,4 mais B vezes 15,8 igual a 3.289,8. Reparem que esses valores são os totais, cada um da sua respectiva coluna. Tá? A coluna do xi quadrado dá 32,4, a coluna do xi dá 15,8 e a coluna do produto xi vezes yi dá 3.289,8. Na linha de baixo, na equação de baixo, A vezes o somatório do xi, que também é 15,8, mais B vezes só o n, B vezes n, que é, B, no caso é 8, n, né? Então B vezes 8, igual ao somatório do yi, que é 1.634. Você vai ver lá na última linha, né, do yi, que é o somatório, 1.634. Fazendo essas contas, pessoal, eu vou encontrar a equação que é y. Esse y tem um chapéuzinho, que vai ser o símbolo de estimativa. Então, a estimativa do valor de y vai ser 50,729 vezes x, mais o valor de b, tá, que é 140,061. Pessoal, esse 50,729 é o valor de A que você encontra na resolução do sistema anterior. E esse 140,061 é o valor de B que você também encontra pela resolução do sistema anterior. Ok? Então, com isso, eu respondi a primeira pergunta, o primeiro pedido que foi feito aí, que é encontrar o valor da equação da regressão linear. Então, essa é a equação. A gente vai usar essa equação em mais alguns eventos que vão vir aí para frente nessa questão. Tá bom? Bom, vamos aqui para a segunda parte, letra B. Letra B, eu peço aqui que você obtenha o coeficiente de determinação e interprete esse coeficiente de determinação. Então, eu estou repetindo aqui a tabela, já calculada, e agora eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula do coeficiente de correlação linear, que é aquele R, tá? Para achar esse R ao quadrado. Então, olha só, a fórmula do R é essa que está aqui na sua tela.
N vezes o somatório XYI menos o somatório XI vezes o somatório do YI, dividido por um produto, né, uma multiplicação entre duas raízes quadradas. A primeira é o N vezes o somatório do x quadrado, menos o somatório do x elevado ao quadrado. Então essa ordem aí altera os resultados, tá? Em uma você primeiro eleva ao quadrado, depois soma, e na outra você primeiro soma e depois eleva ao quadrado. E a mesma coisa para o y. Raiz quadrada, n vezes o somatório do y quadrado, menos o somatório do y, resultado, elevado ao quadrado. Olha, substituindo todos os números nessa fórmula, vai ficar assim. Aqui estão com os números, ó. No lugar do n eu coloquei 8. No lugar do somatório do xi vezes o yi, 3.289. Enfim, eu não vou falar todos os valores que estão aí na tabela, mas você pode pausar e verificar um por um para ver de onde que surgiu cada número desta fórmula, ok? E fazer todas as contas. Eu já fiz aqui todas as contas e o resultado do meu R, dessas contas aqui, é 0,9129, que é um coeficiente de correlação alto, né? Lembra que o máximo do coeficiente de correlação que pode dar é 1, que é aquela que tem 100% de correlação. Tá? Então, está dando 0,91, então o coeficiente de correlação alto. Mas eu preciso do coeficiente de determinação, que é nada mais, nada menos do que pegar esse valor e elevar esse valor ao quadrado. Ou seja, 0,8334. 0,8334. E agora qual é a interpretação disso? Uma interpretação simples. Está aqui embaixo. Vamos ver se aparece para vocês aí. O que significa? Esse coeficiente de correlação significa que 83,34%, quer dizer, esse valor multiplicado por 100, né, pessoal? 83,34% da variação nas vendas pode ser explicado por conta do valor investido em propaganda. Bom, isso significa que existe aí uns 16,66%, que é quanto falta para completar os 100%, que pode ser devido a outros fatores. Ou seja, não é só propaganda que faz a venda aumentar. Okay? Devem existir outros fatores que façam a venda aumentar ou diminuir. Às vezes, só para citar alguns exemplos aqui, às vezes o produto que está sendo vendido, ele é mais sazonal. Por exemplo, tem produtos que são vendidos mais perto, por exemplo, de Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque são produtos de presente. Aí, quando está perto de tais datas, esse produto aumenta a venda. Então, isso não necessariamente está relacionado com a propaganda. Está relacionado com o momento, ali a sazonalidade, a época do mês ou do ano que aquele evento está se desenrolando. Tá bom? Só para citar um exemplo. Só para dizer que existem outros fatores que podem explicar, mas, de acordo com os dados aqui, 83,34% da variação das vendas parece ser explicado pelo investimento em propagandas. Ok? Bem legal isso, né? Agora vamos para uma terceiro item aqui, letra C. Obtenha o erro padrão da estimativa. Vou calcular aqui algo chamado erro padrão, porque essa estimativa contém erro. Mas como que se calcula o erro padrão? É como se fosse uma espécie de erro médio. Tá? Como é que se faz para calcular esse erro padrão? Uma espécie também de desvio padrão do erro, tá? Pode ser interpretado assim. É o desvio padrão do erro, ou erro padrão da estimativa. Bom, a fórmula do erro padrão é essa aqui, olha, esse S de E, ok? Esse S vai ser o símbolo do erro padrão e esse Ezinho é de estimativa, tá bom? Não se esqueça que desvio padrão também se usa o símbolo de S, tá? Não é incomum isso na estatística, não. Ok? Bom, e só para... porque padrão, esse S é de padrão em inglês, né? A palavra standard, então você usa esse S da palavra padrão e esse Ezinho aí é de estimativa. Tá bom? Então, só por isso, às vezes é estranho, né? Chamar de erro padrão SE, mas é por conta da nossa herança aí de livros em inglês, que durante muito tempo nós usamos no Brasil, traduções de livros em inglês, não tínhamos autores nacionais aqui, e aí, bom, os autores nacionais continuaram com a tradição dos mesmos símbolos que os autores americanos
utilizavam em seus livros, tá bom? Então vamos seguir aí, mas é só até uma curiosidade. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que a fórmula do erro padrão é a raiz quadrada do somatório de yi menos o y estimado. Só que esse y estimado eu tenho que acrescentar naquela tabela anterior, lá que eu mostrei para vocês nas telas anteriores, nós vamos ter que acrescentar uma coluna para esse y estimado. O que é esse y estimado? É o valor de y obtido naquela equação do item B. Estava procurando e ela está aqui, né? Tá certo. Então, y estimado é igual a 50,729x mais 140,061. E aí, com essa equação, eu vou montar essa coluna da tabela que você está vendo aí, e que tem esses dois pontinhos em cima. Esses dois pontinhos aqui, pessoal, em cima, eles seriam um chapeuzinho, só que no Excel eu não consegui colocar esse chapeuzinho, então tinha um símbolo de dois pontinhos, eu estou usando esses dois pontinhos aqui. Bom, como é que é feito então? Deixa eu mostrar para vocês aqui um caso aqui, ou como é que a gente faria em cada caso aqui. Você pegaria esse 50,729 e multiplicaria pelo primeiro valor do x, que no caso é 2,4. Faz essa multiplicação, adiciona o 140,061 e obtém aí como resultado 261,81. Faz isso para todas as 8 linhas. Ok? E depois obtém o somatório. Beleza. Feito isso, na coluna do y estimado, que é o y com um chapeuzinho ou bolinhas aí que está aí na sua tela, você vai fazer a subtração dos y dados pela tabela, menos os y estimados pela equação, e ver essa diferença elevada ao quadrado, que é essa última coluna que está na tabela aí. E lá no finalzinho, tá aí de amarelinho, tem o somatório dessa última coluna, que é o 11.003,8. Esse 11.003,8 vai ser dividido por n menos 2. n é 8, 8 menos 2 vai dar 6, fazendo essa divisão e depois extraindo a raiz quadrada desse resultado, nós vamos obter aí um erro padrão da estimativa de R$ 42,8. Então esse é o erro estimado padrão para essa fórmula que nós estamos utilizando. Essa fórmula não é uma fórmula isenta de erro. Ela tem um erro e, na média, o erro padrão que ela fornece é um erro de R$ 42,82, né, que pode aí variar para mais, para menos. Isso ainda não é a estimativa, do intervalo de erros, não é isso. Mas é que o erro padrão que vai ser usado para fazer tal estimativa de intervalo é esse valor aí, R$ 42,82. Tá bom? Então, quando te perguntarem, quando a questão te trouxer essa pergunta, né, calcule o erro padrão da estimativa, é esse cálculo que você vai fazer. Bom, vamos aí para penúltimo item, letra D, onde vamos trazer um pouco mais de detalhes para aquela situação e perguntar aí a margem de erro, ok? Agora sim a gente vai calcular a margem de erro. Então, obtenha a margem de erro com 95% de confiança. Então, aqui eu tenho que dizer qual é a confiança para essa margem de erro, para o resultado de vendas gerado por investimentos de R$ 2,10, R$ 2,10 com propaganda. Então, lá no início tinha uma tabela com vários valores de investimentos e os seus respectivos resultados. Não tinha o valor de 2,10. Então, utilizando aquela equação de valor estimado que nós obtivemos, né, que é a equação da regressão linear, se o meu x valesse 2,10, qual deveria ser minha expectativa com a propaganda? Primeiro, eu quero obter qual é a minha expectativa e depois qual é a margem de erro para essa expectativa com um nível de 95% de confiança. Bastante coisa aí para pensar, mas eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Então, primeiramente, como é que se calcula a margem de erro? A margem de erro obedece aí essa fórmula, mais uma fórmula grande, né? Mas você anota e quando precisar você busca essa fórmula aí, olha item por item, detalhe por detalhe, vai calculando bem devagar, colocando os elementos dentro dela e aí você vai obter o resultado, porque todas as operações são operações simples aí. Ela é grande, mas as operações são operações simples.
O que eu quero dizer com isso? São as operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Então é o que tem aí. Tem adição, tem subtração, tem multiplicação, tem divisão, tem potência e tem raiz. São as 6 operações básicas da matemática. Ok? Substituindo cada item aqui, a propósito, olha só, esse E, né, logo do início, é a margem de erro. Tá? É o E da margem de erro. Esse TC é o valor crítico da tabela T-Student. Nós vamos consultar uma tabela, você precisa consultar a tabela T-Student, considerando o nível de significância de 5%, já que a confiança é de 95%, a significância passa a ser 5%. Então você vai considerar 5% na tabela T-Student. O SE foi o que nós já calculamos na tela anterior, tá bom? E o restante, ou você vai pegar daquela tabelona lá que a gente já construiu, ou então, no caso, por exemplo, do x0, você vai calcular, o x0 que está aí, ó, esse x0 é esse 2,10, que é dado na questão, e esse x com a barra é a média de todos os x da tabela. Tá? Todos os x da tabela tem lá um total, que dava 15,8, se eu não me engano, aquele total. Você vai dividir aquele 15,8 por 8 para saber qual é a média dos valores de x. Tá bom? Ó, como é que vai ficar? Primeiro deixa eu apresentar aqui, olha, que o meu alfa vai ser 5%, que é o nível de significância, já que a confiança é de 95%. O meu grau de liberdade para consultar a tabela Student é 6, porque 8 é o número de elementos, menos 2, que é o grau, é dado assim, né, pela quantidade de variáveis que nós estamos utilizando. Então, 8 menos 2 igual a 6. E a gente vai fazer uma análise da tabela bicaudal, né, que significaria 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Okay? 2,5 para a esquerda, 2,5 para a direita. Por isso, nosso nível de significância é de 5%. Tá bom? E aí, consultando esses valores, eu encontro lá na tabela T-Student o valor de 2,447. Consulta a sua tabela aí e vê se você consegue achar esse valor aí. 2,447. O meu x0, como eu já falei, ele é 2,1, ou R$ 2,10, tá? Que é o que a questão trouxe aqui no enunciado. E, substituindo todos esses números na fórmula, a fórmula fica assim, com essa substituição aí, 2,447 vezes o valor encontrado para o erro padrão, né, da estimativa, que é 42,82, e multiplicado pela raiz quadrada de todos esses elementos aí. Repara que o meu x barra é o único que você ainda não tinha visto em lugar nenhum. Ele é o resultado do somatório da coluna x dividido por 8, tá? Que era aquele 15,8 dividido por 8, dá 1,975. Bom, tudo calculado aí, você vai encontrar a margem de erro, esse Ezão aí, de R$ 111,76. Essa é a margem de erro que pode ser esperada para este cálculo aí. Tá bom? E agora, vamos para o nosso último item, que é construir um intervalo de confiança da situação e dar a interpretação desse intervalo de confiança. Vamos aqui. Para construir um intervalo de confiança, primeiro eu tenho que calcular o valor estimado usando a fórmula da regressão linear, e nessa fórmula de regressão linear eu vou substituir o meu x por 2,1, que é isso que eu quero saber qual é a confiança que eu tenho para esse valor. Bom, calculando pela fórmula dá 210,59, vamos desprezar esse último 2 aí, tá? R$ 210,59. Então, pela fórmula dá 210,59, é a minha expectativa. Se eu investir R$ 2,10, eu recupero desse investimento R$ 210,59. Mas qual é a confiança que eu tenho, qual é o intervalo de confiança de que isso realmente vai acontecer? Olha só. Ou isso vai ter que estar dentro de qual intervalo de confiança? Olha só. Para a gente calcular o intervalo de confiança, você pega esse valor estimado y e adiciona o seu erro padrão e subtrai o seu erro padrão. Tá? Ou melhor, adiciona a sua margem de erro e subtrai a sua margem de erro.
adiciona o E e subtrai o E. Neste caso, nós teremos essa situação aqui, ó, 210,59 menos 111,76 e o mesmo 210,59 e mais, aí está errado, pessoal, no finalzinho aqui é mais o 111,76. Eu repeti o menos aí, mas é mais, ok? E aí vocês vão encontrar, ora subtraindo, ora somando, os valores vão estar entre 98,83 e 322,35. Isso significa, e aí eu vou finalizar agora aqui, né, com a frase que vai interpretar esse intervalo de confiança, que então é a interpretação desse resultado. Então, a interpretação é a seguinte, é que é possível ter 95% de confiança que, com o investimento de R$ 2,10 em propaganda, o retorno de vendas estará entre R$ 98,83 e R$ 322,35. Eu sei, a margem é grande, mas isso é devido à quantidade de incertezas que esse problema traz. A fórmula já é uma estimativa. Ela tinha lá em torno de 83% de possibilidade de ser pelo investimento. Se eu não me engano, lá daquele cálculo que a gente achou do R2, do R ao quadrado. Além disso, nós queremos aqui um intervalo que considera 95% de confiança, ou seja, não é uma confiança de 100%. Então, além da instabilidade, além de ter uma possibilidade de erro grande da própria equação, nós ainda admitimos um intervalo de confiança com uma margem grande de erro. Por isso, o que nós podemos afirmar é que com 95% de certeza, aquele investimento de R$ 2,10 vai gerar aí um retorno que vai estar entre R$ 98,83 e R$ 322,35. Ok? Espero ter sido claro aí, mas se também não fui, manda as mensagens para mim aí, me avisa o que eu posso esclarecer para vocês. Recomendo vocês reverem, pausando e refazendo todos os cálculos aí para ver se encontram os valores que eu estou apresentando aqui. Tudo bem? Bom, bons estudos para vocês e até a próxima, se Deus quiser.